O Evangelho de Felipe. Primeira parte. O Evangelho de Felipe provavelmente foi escrito originalmente em grego, ainda que não seja possível precisar se foi no primeiro, segundo ou terceiro século. O exemplar encontrado entre os textos da biblioteca de Nag Hammadi é uma tradução para o copta, a língua do Alto Egito no início de nossa era, provavelmente efetuada no quarto século. Ao contrário dos evangelhos canônicos, o Evangelho de Felipe não contém uma narrativa sistemática da vida e ministério de Jesus em ordem cronológica. Ele segue a linha da tradição oral de relatar, independente do contexto histórico, ensinamentos atribuídos a Jesus e interpretações de aforismos e práticas espirituais, presente em outros textos apócrifos, como o Evangelho de Tomé e o assim chamado Evangelho que, inicial de Kehle, alemão para fonte, que é tido como a fonte das logia, estudo detalhado, do Senhor apresentadas nos Evangelhos segundo Mateus e Lucas. Dentre os ditados de Jesus em Felipe, 9 são encontrados também, com algumas variações, nos Evangelhos canônicos e 8 são originais. A linguagem destes ditados é geralmente breve e enigmática. Sua interpretação requer o conhecimento da simbologia usada pelos grupos gnósticos daquela época. O que torna o Evangelho de Felipe especialmente importante, são as inúmeras passagens sobre os sacramentos que teriam sido instituídos por Jesus em sua forma original, antes de terem sido adaptados e ampliados pela Igreja para uso geral dos fiéis. Segundo a tradição esotérica, aqueles sacramentos eram ministrados somente aos discípulos do círculo interno, os poucos, em circunstâncias que lembram os rituais dos mistérios maiores da antiguidade. Assim, as referências aos 5 sacramentos, o batismo, a crisma, a Eucaristia, a redenção e a câmara nupcial, são feitas numa linguagem ainda mais velada do que a utilizada em outras partes do texto. Apesar do caráter oculto dessas passagens, elas oferecem ao estudioso uma clara indicação dos paralelos que existem entre as 5 grandes iniciações, as etapas da vida dos místicos e os sacramentos. O Evangelho de Felipe. Os parênteses, entre os textos, servem para indicar as partes que se perderam devido à deterioração do material encontrado. Um hebreu faz outro hebreu, e tal pessoa chama-se prosélito. Mas, um prosélito não faz outro prosélito, assim como eles, e fazem outros como a si mesmos, enquanto, outros, simplesmente existem. O escravo só quer ser livre e não ambiciona adquirir os bens de seu senhor. Porém o filho não é somente um filho, pois reclama a herança do pai. Os que herdam dos mortos estão eles mesmos mortos e herdam os mortos. Os herdeiros do que é vivo estão vivos e são herdeiros tanto do que está vivo como do morto. Os mortos não são herdeiros de nada. Pois como pode aquele que está morto herdar? Se aquele que está morto herda do que é vivo, ele não morrerá, mas o que está morto viverá ainda mais. O pagão não morre, pois ele nunca viveu para que possa morrer. Aquele que acreditou na verdade encontrou a vida e corre o perigo de morrer, pois está vivo. A partir da vinda de Cristo, o mundo foi criado, as cidades embelezadas e os mortos levados embora. Quando éramos hebreus, éramos órfãos e só tínhamos a nossa mãe, mas, quando nos tornamos cristãos, tivemos tanto pai como mãe. Os que semeiam no inverno colhem no verão. O inverno é o mundo, o verão é o outro reino eterno, Eon. Semeemos no mundo para que possamos colher no verão. Por esta razão é apropriado que não oremos no inverno. O verão sucede o inverno. Porém, se algum homem colher no inverno, na verdade, ele não estará colhendo mas simplesmente arrancando, pois o inverno não oferecerá uma colheita para tal pessoa. Não só, que não, aparecerá, mas também no sábado, é estéril. Cristo veio para resgatar alguns, salvar outros para redimir ainda outros. Ele resgatou os forasteiros e fê-los seus. E colocou os seus separados, aqueles que havia dado como garantia segundo o seu plano. Não foi só quando apareceu que Cristo ofereceu voluntariamente sua vida, mas ofereceu-a voluntariamente desde o dia em que o mundo surgiu. Então, ele veio primeiro para tomá-la, pois ela havia sido dada como garantia. Ela havia caído em mãos de ladrões e foi feita prisioneira. Mas ele a libertou, resgatando as pessoas boas do mundo assim como as más. Luz e treva, vida e morte, direita e esquerda são irmãos entre si. São inseparáveis. Por isto, nem os bons são bons, nem os maus são maus, nem a vida é vida, nem a morte é morte.
Assim é que cada um se dissolverá em sua origem primordial. Mas os que estão exaltados acima do mundo são indissolúveis, eternos. Os nomes dados às coisas do mundo são muito enganadores, pois desviam nossos pensamentos do que é correto para o incorreto. Assim, quem ouve a palavra de Deus não percebe o que é correto, mas sim o incorreto. O mesmo ocorre com o Pai, Filho e Espírito Santo, vida, luz, ressurreição, igreja e tudo mais. As pessoas não percebem o que é correto mas sim o incorreto, a menos que tenham aprendido o que é correto. Os nomes que se ouvem, estão no mundo e enganam. Se estivessem no reino eterno, não seriam jamais usados como nomes no mundo. Tampouco foram colocados entre as coisas do mundo. Eles têm um propósito no reino eterno. Só há um nome que não se pronuncia no mundo, o nome que o Pai deu ao Filho, e que está acima de todas as coisas, o nome do Pai. Pois o Filho não se tornaria Pai, a não ser que usasse o nome do Pai. Aqueles que têm este nome conhecem-no, mas não o pronunciam. Mas, aqueles que não têm este nome não o conhecem. A verdade fez com que os nomes surgissem no mundo por nossa causa, pois não é possível aprendê-la sem estes nomes. A verdade é uma única coisa, e muitas coisas por nossa causa, para nos ensinar com amor sobre esta coisa una por meio de muitas coisas. Os regentes, arcontes, queriam enganar o homem, porque viram que ele tinha parentesco com aqueles que são verdadeiramente bons. Eles tomaram o nome daqueles que são bons e deram-no aos que não são bons, para que, por meio dos nomes, pudessem enganá-los e vinculá-los aos que não são bons. E depois, que favor os nomes lhes prestam? Fazem com que sejam tirados daqueles que não são bons e colocados entre os que são bons. Eles sabiam estas coisas, porque queriam apoderar-se do homem livre e torná-lo seu escravo para sempre. Há poderes que, o homem, não querendo que ele seja, e salvo, para que eles possam. Porque se o homem for, e salvo, não haverá nenhum sacrifício, e não serão oferecidos animais aos poderes. Na verdade, eram aos animais que eles ofereciam sacrifícios. Eles eram realmente oferecidos vivos, mas quando os ofertavam eles morriam. Quanto ao homem, ofereceram-no morto a Deus, e ele viveu. Antes da vinda do Cristo não havia pão no mundo. Também no paraíso, o lugar onde estava Adão, havia muitas árvores para alimentar os animais, mas não havia trigo para sustentar o homem. O homem costumava alimentar-se como os animais, mas quando veio Cristo, o homem perfeito, ele trouxe pão dos céus para que o homem pudesse ser nutrido com o alimento de homem. Os regentes pensavam que era por seu próprio poder e vontade que faziam o que estavam fazendo. Mas o Espírito Santo, em segredo, estava realizando tudo através deles, segundo sua vontade. A verdade, que existia desde o princípio, está semeada por toda parte. E muitos veem nascendo semeada, mas são poucos os que a veem sendo colhida. Alguns dizem que Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Mas eles estão enganados. Não sabem o que dizem. Quando uma mulher alguma vez concebeu por obra de outra mulher, Maria é a virgem que nenhum poder conspurcou. Ela é uma grande anátema para os hebreus, que são os apóstolos e os seus seguidores. Esta virgem que nenhum poder violou, os poderes violaram a si mesmos. O Senhor não teria dito meu Pai que está nos céus, Mateus 16:17, se não tivesse outro Pai. Neste caso, teria dito simplesmente meu Pai. O Senhor disse aos discípulos, de cada casa: tragam para a casa do Pai. Mas não tomem nem carreguem nada da casa do Pai. Jesus é um nome oculto, Cristo é um nome revelado. Por esta razão, Jesus não está particularmente ligado a nenhuma língua, seu nome é sempre Jesus. Cristo, porém, em siríaco é Messias, e em grego, Cristo. Certamente todas as outras línguas referem-se a ele com suas próprias palavras. O Nazareno é aquele que revela o que está oculto. Cristo tem tudo em si mesmo, seja homem, anjo ou mistério, e no Pai. Os que dizem que o Senhor morreu primeiro e, então, se levantou estão enganados, pois ele primeiro se levantou e, então, morreu. Se alguém não alcança primeiro a ressurreição ele não morrerá. Assim como Deus vive, ele iria. Ninguém esconde um grande objeto de valor num lugar de destaque, mas muitas vezes se atiram milhares de tais objetos em algo que não vale um centavo. Vejam a alma,
Ela é uma coisa preciosa que se encontra num corpo desprezível. Há os que têm medo de ressurgir nus. Por isto querem ressurgir na carne. Não sabem que são aqueles que vestem a carne, que estão nus. São aqueles que, despir-se que não estão nus. Nem a carne, nem o sangue, herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 15:50. O que é que não herdará? Aquilo que usamos. Mas também o que é isto que herdará? É aquilo que pertence a Jesus e a seu sangue. Por isto ele disse, aquele que não come a minha carne e bebe o meu sangue não tem vida em si. João 6:53. O que quer dizer isto? Sua carne é a palavra, o verbo, e seu sangue é o Espírito Santo. Quem recebe tais coisas tem alimento, bebida e vestimenta. Recrimina os outros que dizem que a carne não ressuscitará, pois uns e outros estão errados. Tu dizes que a carne não ressurgirá. Dize-me, então, o que ressuscitará para que possamos te aplaudir? Falas do Espírito na carne, que é também esta luz na carne. Porém, isto também é matéria que se encontra na carne, pois tudo o que disseres, não estará fora da carne. É preciso ressurgir nesta carne, já que tudo existe nela. Neste mundo, aqueles que usam roupas valem mais do que as vestes. No reino dos céus, as vestes valem mais do que os que as usam. É por meio da água e do fogo que tudo é purificado, o visível pelo visível, o oculto pelo oculto. Existem algumas coisas ocultas por meio das visíveis. Existe água na água e fogo na crisma. Jesus pegou-os todos de surpresa, porque ele não apareceu como era, mas da maneira como seriam capazes de vê-lo. Apareceu aos grandes como grande, aos pequenos como pequeno, aos anjos como anjo, e aos homens como homem. Por isto sua palavra ocultou-se de todos. Alguns realmente o viram, pensando que estavam vendo a si mesmos. Mas quando apareceu gloriosamente aos discípulos sobre a montanha não era pequenino. Ele se tornou grande, mas fez com que os discípulos ficassem grandes, para que pudessem percebê-lo em sua grandeza. Disse naquele dia a nação de graças, vós que unistes a luz perfeita com o Espírito Santo, incorporai os anjos também a nós, como sendo as imagens. Não desprezeis o Cordeiro, pois sem ele não é possível ver o Rei. Ninguém será capaz de ir ao Rei se estiver nu. O homem celestial tem muito mais filhos do que o homem terreno. Se os filhos de Adão são muitos, apesar de morrerem, quanto mais os filhos do homem perfeito que não morrem e são continuamente gerados. O pai faz um filho, mas o filho não tem poder para fazer um filho. Pois aquele que foi gerado não tem o poder para gerar, o filho obtém irmãos para si, e não filhos. Todos os que são gerados no mundo, são gerados de maneira natural, enquanto os outros, são nutridos, do lugar, do qual nasceram. Por ter sido destinado ao lugar celestial o homem, recebe, nutrição, dele da boca. E se, a palavra tivesse saído daquele lugar, ela receberia a nutrição da boca e se tornaria perfeita. Por isto a palavra perfeita concebe e dá nascimento por meio de um beijo. Por esta razão nós também nos beijamos uns aos outros. Somos concebidos da graça que nos é comum. Havia 3 que sempre caminhavam com o Senhor, sua mãe Maria, sua irmã Madalena, que era chamada sua companheira. Sua irmã, sua mãe e sua companheira todas chamavam-se Maria. O Pai e o Filho são nomes simples, Espírito Santo é um nome composto. Eles estão em toda parte, acima e abaixo, no oculto e no revelado. O Espírito Santo está no revelado, está abaixo, e está no oculto, está acima. Os santos são servidos por poderes malignos, pois estes ficam cegos, por obra do Espírito Santo, pensado que estão servindo um homem comum, todas as vezes que o fazem aos santos. Por isto um discípulo pediu um dia algo deste mundo ao Senhor. Ele lhe respondeu, pede a tua mãe, e ela te dará as coisas que pertencem a outrem. Os apóstolos disseram aos discípulos, que toda nossa oferenda adquira sal. Eles chamavam, Sofia, de sal. Sem sal nenhuma oferenda é aceitável. Mas Sofia estéril, sem filhos. Por esta razão é chamada de um traço de sal. Sempre que eles quiserem, do seu jeito, o Espírito Santo, seus filhos são muitos. O que o pai possui pertence ao filho. Enquanto este é pequeno, não se lhe confia o que é seu. Mas quando se faz homem, seu pai lhe dá tudo o que possui. Aqueles que se desencaminharam, os que o próprio Espírito engendrou,
geralmente se desencaminham também por causa do espírito. Assim, com o mesmo sopro o fogo é atiçado e apagado. Eshamaut é uma coisa e Eshimot outra. Eshamaut é simplesmente sabedoria, enquanto Eshimot é a sabedoria da morte, aquela que conhece a morte, sendo chamada a pequena sabedoria. Existem animais domésticos, como o boi, o burro e outros deste tipo. Outros são selvagens e vivem isolados nas regiões ermas. O homem ara o campo com animais domésticos, e com isto, sustenta-se e alimenta os animais, sejam mansos ou selvagens. Compare com o homem perfeito. Ele cultiva por meio de poderes que lhe são submissos, preparando o surgimento de todas as coisas. É por causa disto que todo mundo se mantém, seja bom ou mau, da direita ou da esquerda. O Espírito Santo apacenta a todos e governa, todos, os poderes, os mansos e os selvagens, bem como os que são únicos. Pois, na verdade ele, os mantém presos, para que, se desejarem, eles não possam escapar. Aquele que foi criado é lindo, mas tu não acharias que os filhos dele são criações nobres. Se ele não fosse criado mas engendrado, tu acharias que os descendentes dele são nobres. Agora, porém, ele foi criado e gerou. O que há de nobre nisto? Primeiramente surgiu o adultério, em seguida assassinatos. E ele foi gerado no adultério, pois era o filho da serpente. Assim, tornou-se um assassino, como seu pai, e matou seu irmão. Na verdade, todo ato sexual que ocorra entre seres que não são semelhantes entre si é adultério. Deus é um tintureiro. Assim como os bons corantes chamados de autênticos dissolvem-se nas coisas que são tingidas por eles, também o mesmo ocorre com aqueles a quem Deus tingiu. Como seus corantes são imortais, eles tornam-se imortais por meio de suas cores. Pois bem, Deus mergulha o que ele mergulha na água. Ninguém pode ver algo das coisas que realmente existem a menos que se torne como elas. Não é assim que se passa com o homem no mundo. Ele vê o sol sem ser o solo, vê o céu, a terra e todas as outras coisas, mas ele não é estas coisas. Isto está de acordo com a verdade. Mas, tu viste algo daquele lugar e te converteste naquelas coisas. Viste o Espírito e te tornaste Espírito. Viste o Cristo e te tornaste Cristo. Viste o Pai e te tornarás o Pai. Assim, neste lugar, vês todas as coisas e não vês a ti próprio, mas, naquele lugar, realmente vês a ti mesmo, e te tornarás o que vires. A fé recebe, o amor dá. Ninguém poderá receber, se não tiver fé. Ninguém será capaz de dar sem amor. Por esta razão, para que realmente possamos receber, cremos, e para que possamos amar, damos, pois se alguém dá sem amor não recebe benefício pelo que deu. Aquele que recebeu alguma outra coisa que não seja o Senhor ainda é um hebreu. Os apóstolos que nos precederam chamavam-no assim, Jesus, o Nazareno, Messias, isto é, Jesus, o Nazareno, o Cristo. O último nome é Cristo, o primeiro é Jesus, o do meio é o Nazareno. Messias tem dois significados, o Cristo e o medido. Jesus em hebraico é a redenção. Nazar é a verdade. O Nazareno, então, é a verdade. Cristo foi medido. Foram o Nazareno e Jesus que foram medidos. Quando a pérola é atirada na lama ela, não, passa a ser desprezada, tampouco se for banhada em óleo de bálsamo se tornará mais preciosa. Ela sempre manterá o seu valor aos olhos de seu dono. O mesmo ocorre com os filhos de Deus onde quer que estejam. Eles sempre têm valor aos olhos de seu Pai. Se disseres, sou judeu, ninguém se inquietará. Se disseres, sou romano, ninguém se perturbará. Se disseres, sou grego, bárbaro, escravo ou livre, ninguém se incomodará. Se disseres, sou cristão, os tremerão. Quisera que eu pudesse, desta forma, a pessoa cujo nome não será capaz de resistir, ouvindo. Deus é antropófago. Por isto os homens são sacrificados a ele. Antes dos homens serem sacrificados, sacrificavam-se animais, pois aqueles a quem eram sacrificados não eram deuses. Tanto as vasilhas de vidro como as de argila são feitas com o uso do fogo. Mas, se as de vidro quebram, elas são refeitas, pois surgiram por meio de um sopro. As de argila, no entanto, são destruídas, pois foram feitas sem sopro. Um burro, girando uma pedra de moinho, caminhou 100 milhas.
Quando ele foi solto, percebeu que ainda estava no mesmo lugar. Existem homens que fazem muitas jornadas, mas sem fazer nenhum progresso em qualquer direção. Quando o crepúsculo os surpreende, não encontraram nenhuma cidade nem vilarejo, nenhum produto humano nem fenômeno natural, poder nem anjo. Labutaram em vão, os coitados. A Eucaristia é Jesus, pois ele se chama Parisata em siríaco, que é aquele que está estendido, pois Jesus veio para crucificar o mundo. O Senhor entrou na loja de corantes de Levi, tomou 72 cores diferentes e jogou-as na tina. Ao retirá-las estavam todas brancas. E ele disse, da mesma forma, o Filho do Homem veio, como tintureiro. Sofia, que é chamada de estéril, é a mão dos anjos. E a companheira do Maria Madalena. Amava, mais do que todos, os discípulos, e costumava beijá-la, frequentemente, em seus os demais discípulos. Eles lhe disseram, por que a amas mais do que a todos nós? O Salvador respondeu dizendo, porque não os amo como a ela. Quando um cego e uma pessoa normal estão juntos na escuridão, não são diferentes um do outro. Quando chega a luz, então, aquele que vê verá a luz, e o cego permanecerá na escuridão. O Senhor disse, bem-aventurado aquele que é antes de chegar a existir. Pois, aquele que foi e será. A superioridade do homem não é óbvia à visão, mas encontra-se no que está escondido da vista. Por isto ele domina os animais que são mais fortes do que ele, grandes em termos do óbvio e do oculto. Isto os capacitam a sobreviver. Mas quando um homem se separa deles, mordem e matam uns aos outros. Devoram-se porque não encontram nenhum alimento. Porém, agora encontraram comida porque o homem preparou o solo. Se alguém entra na água e sai dela sem nada haver recebido e diz, sou cristão, simplesmente tomou o nome emprestado a juros. Porém, se recebeu o Espírito Santo, recebe o nome de presente. Aquele que recebe um presente não precisa devolvê-lo. Mas, daquele que tomou emprestado a juros, o pagamento é exigido. É assim que acontece com quem experimenta um mistério. Grande é o mistério do casamento. Pois, sem ele o mundo não existiria. Agora a existência do mundo, e a existência casamento. Pense sobre o relacionamento, pois ele possui poder. Sua imagem consiste numa corrupção. As formas dos espíritos malévolos abrangem machos e fêmeas. Os machos são os que se unem com as almas que habitam uma forma feminina, enquanto as fêmeas são as que se misturam com os que se encontram em forma masculina, porém que são desobedientes, e não se consegue escapar deles, pois detém a pessoa se ela não receber um poder masculino ou feminino, o noivo e a noiva. Eles são recebidos na câmara nupcial espelhada. Quando as mulheres devassas veem um homem sozinho, lançam-se sobre ele, entretendo-o e maculando-o. Igualmente, os homens voluptuosos, quando veem uma mulher bonita sozinha, procuram persuadi-la e possuí-la, desejando corrompê-la. Porém, se vê um homem com sua esposa juntos, a fêmea não pode se aproximar do homem, nem o macho da mulher. Assim, se a imagem e o anjo estão unidos um ao outro, não pode haver nenhum risco ao homem ou à mulher. Aquele que sai do mundo e portanto não pode mais ser detido pelo fato de ter estado no mundo, evidentemente, está acima do desejo do e medo. Ele domina. É superior à inveja. Se vem, eles o apanham e sufocam-no. E como este será capaz de escapar dos grandes poderes? Como será capaz de? Alguns dizem, temos fé, para que os espíritos imundos e os demônios. Pois, se tivessem o Espírito Santo, nenhum espírito imundo teria se agarrado a eles. Não tenha medo da carne nem a ame. Se a temeres, ela te dominará. Se amares, ela te devorará e paralisará. Ou se está neste mundo, na ressurreição ou no local intermediário. Deus me livre de encontrar-me lá. Neste mundo existe o bem e o mal. As coisas boas do mundo não são boas, e as coisas más não são más. Porém, depois deste mundo, existe mal que realmente é mal, o que é chamado de um meio, o lugar intermediário. É a morte. Enquanto se está neste mundo é apropriado buscar-se a ressurreição, para que, quando venhamos a despir-nos da carne possamos encontrar o descanso e não caminhar no meio. Porque muitos se perdem no caminho. É melhor sair do mundo antes de pecar. Alguns nem querem nem podem, outros não tiram proveito mesmo querendo,
pois eles não agiram de acordo, eles acreditam, torna-os pecadores. E se não querem, a justiça vai se esquivar deles em ambos os casos, e será sempre uma questão da vontade e não da ação. Um apostólico, numa visão, percebeu algumas pessoas fechadas numa casa em fogo, presos com flamejantes, deitados em chamas, eles em fé. E eles disseram: poderão ser salvos. Eles não desejam isto. Receberam castigo, que é chamado a escuridão, porque, observação. Este exemplar é um dos achados da biblioteca de Nag Hammadi. Os parênteses, entre os textos, no corpo deste livro, servem para indicar as partes que se perderam tendo em vista a deterioração parcial do material encontrado. Continua.